Você nunca vai tocar bonito se você não observar esses pontos na sua postura. E talvez algum desses pontos que você está deixando passar pode estar acabando com o seu som no violoncelo. Seja bem-vindo ao canal A Escola do Violoncelo, e esse é mais um dos vídeos que vai te ajudar a destravar no instrumento e a desbloquear de vez a sua evolução no violoncelo. Antes da gente prosseguir com o tema de hoje, eu vou pedir para você dar uma moral no canal, deixar sua inscrição, deixar o seu like e também algum comentário se você quiser compartilhar comigo alguma experiência sua. Nos próximos dias nós teremos vídeos todos os dias para te ajudar a destravar no instrumento e a evoluir de verdade, mudando pontos estratégicos que vai te trazer uma evolução real. E se você já me conhece, você sabe que eu não fico aqui de enrolação, soltando conteúdos, coisas soltas. Eu trago realmente detalhes que vai fazer com que você desenvolva de verdade. Meu compromisso é com a sua prática real, fazer com que você ajuste e supere os desafios que têm sido difíceis e complicados para você. E o que você vai aprender hoje pode transformar o seu som ainda hoje se você levar esse tema com seriedade. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro, sou professor de violoncelo, já dei aula em conservatório, em estúdio, em casa, online, de todas as maneiras, e eu ajudo pessoas comuns a se desenvolverem no violoncelo com uma técnica sólida, mesmo começando do zero, ou fazendo com que essas pessoas destravem de verdade no instrumento. Sem pressa, sem atalhos ilusórios, mas com uma evolução real, resultados reais. E hoje a gente vai falar de um fator invisível, mas que muda tudo no seu som, a sua postura. Se não corrigir isso, você nunca vai tocar bonito. E o pior, você nem vai saber de onde vêm esses problemas, de onde vêm esses erros, você nem vai saber o porquê você não consegue tocar bonito. E eu costumo dizer que postura é muito mais do que estar simplesmente com as costas retas. Postura é o seu alicerce, o seu fundamento, a base que você constrói para tudo o que vai vir depois, tudo que vai vir posteriormente. A sua mão esquerda, se você tem uma postura, vai ficar comprometida. A sua mão direita, a respiração, tensão, controle de arco também para você tirar um belo som e até mesmo a sua afinação. Você vai comprometer todos esses passos se você simplesmente não tiver uma boa postura. E eu também não estou simplesmente falando que você tem que parecer bonito, né, todo pomposo na hora de tocar. É claro que o violoncelo ele tem o seu charme natural. E é legal a gente manter uma boa postura, um belo visual, para que visualmente seja bonito para quem vê também. Acima disso, nós estamos falando de funcionalidade. Em muitos momentos, você pode até achar que você está reto, como eu também. Em muitos momentos eu pensei em estar correto, estar assim. Mas se você estiver desalinhado, o seu corpo ele vai responder, porque o corpo fala. Então o corpo ele vai responder com tensão, com dor, dificuldades além do normal e um som feio. E aí eu quero trazer para você uma consciência em relação a isso. Você já parou para pensar o que é realmente uma postura de verdade no violoncelo? As pessoas acham que postura se resume à posição da coluna, mas será que é só isso? Para você, qual é a diferença entre uma postura ereta e uma postura funcional? Quantos tipos de postura existem no violoncelo? E qual serve para você? Tem muita gente que até menospreza esse papo da postura, mas corrigir a postura é a forma mais rápida de você conseguir adquirir uma evolução mais acelerada no violoncelo e adquirir uma confiança também enquanto você toca. Você pode estudar durante anos, mas se a sua base estiver torta, em algum momento ela vai cair, porque a sua postura, o seu fundamento, a sua base, o seu alicerce não vai ser capaz de construir algo sólido. Porque se você não tem base, se você não tem fundamento, fica impossível. É impossível levantar um sobrado sem você ter um bom alicerce. É mais ou menos por aí que você deve pensar. Agora dá uma olhada o que esse aluno me disse, me deixou como relato quando ele assistiu às minhas primeiras aulas falando sobre postura. Eu, no começo, quando eu assisti as suas lives, as gratuitas, você frisa muito isso. E eu vou ser bem sério, eu não dei muito valor. E aí você viu a sua formação, eu acabei vindo dizendo, o cara só postura, e de certa forma, a primeira visão, eu fiz uma crítica negativa. Mas aí depois que eu peguei realmente para prestar atenção nesse módulo aberto e do que eu tentava, do que eu tô vendo hoje, e aí eu mudo a minha opinião, tá? Não é uma crítica. Realmente é a base do instrumento. Ou você pega, ou logo você vai acabar. Né? Então, isso foi muito legal. Eu que fui ignorante, né? Ignorante no começo de não saber, né? E realmente começar a estudar essa base e realmente ver que o caminho é esse. E realmente por isso tem muitas pessoas que até mesmo desistem, né, do próprio instrumento, porque a complexidade é grande, E aí é muito comum eu ouvir de pessoas assim: ah, mas eu já toco assim há anos. É justamente por isso que você não evolui. Hábitos errados, repetidos durante anos, você não chega à excelência. Isso não te torna bom. Repetir algo não te torna bom. Repetir algo certo te torna bom. Senão,
você vai virar aquilo que eu sempre falo, que eu sempre repito, você vai se tornar bom em ser ruim, de tanto repetir aquilo que é errado, de tanto repetir aquilo que está errado, que não é bom. Outra coisa também que é comum eu ouvir dos alunos mas eu me sinto confortável assim. Aí o que eu posso te dizer é que conforto no erro é muito perigoso. Se o seu som tá ruim, se a sua mão trava, se você sente dor ou desconforto, isso é um conforto ilusório. Você está se enganando e perdendo tempo. Ah, mas eu estudei em tal lugar, meu professor nunca falou sobre isso também. Mas tudo bem, às vezes o básico é tão óbvio que passa batido. Mas o básico bem feito é o que separa um iniciante que evolui de um iniciante que desiste no meio do caminho. Agora eu quero te trazer os erros mais comuns que acontecem com iniciantes na hora de posicionar o violoncelo, na hora de começar a montar a sua postura. Eu só queria te deixar um recado. Nos próximos dias eu vou abrir uma turma com 40, até 50, até mais de 50% de desconto, só para quem estiver lá na lista VIP. A oferta vai ser feita pelo grupo do WhatsApp. Então, se você tem interesse em participar, se você tem interesse em entrar na minha turma de alunos, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição e você vai poder fazer o seu cadastro e não deixe de entrar no grupo do WhatsApp, que é por lá que vai ser feita a oferta. Vai durar 24 horas ou no máximo 48 horas, vai ser uma coisa bem rápida, uma promoção especial aí pro mês de abril, pro mês da Páscoa. Não fique de fora, clica no link aqui na descrição do vídeo, faça o seu cadastro e entre no grupo do WhatsApp para você não perder essa oferta. É uma oferta que eu nunca fiz até hoje, e provavelmente ela não vai se repetir. O primeiro é sentar muito no fundo da cadeira, utilizar o encosto aqui mesmo, né? Tem muita gente que senta no banco da igreja, na sua cadeira de casa, na sua cadeira de estudo, em qualquer lugar que seja. Senta muito no fundo e aí você vai perder a sua estabilidade com o instrumento, você vai perder o conforto com o instrumento, ele vai ficar mal posicionado e aí ele vai prejudicar nas outras coisas que vêm depois. De mão esquerda, de mão direita, estabilidade de som, um som bonito, a sua liberdade. Nós não podemos esquecer que o nosso corpo fala, né? O nosso corpo ele age também. A gente só tem um instrumento como um instrumento para a gente transmitir aquilo que a gente quer transmitir. Então é literalmente um instrumento, a gente sabe disso, mas às vezes, de tão óbvio que é, a gente não para pensar. Então o instrumento é um meio para a gente transmitir a nossa música. Tudo o que nós vamos transmitir é internalizado e o nosso corpo faz parte disso também. Então uma boa postura não pode ter esse erro, que é um dos erros principais, sentar no fundo da cadeira. A segunda coisa que acontece muito é posicionar o violoncelo muito em pé ou muito deitado. Ambas as coisas vai te prejudicar no seu desenvolvimento com o instrumento. Porque ele muito em pé, ele vai exigir muito do seu ombro. O seu ângulo de braço ele vai ter que subir muito. E na maioria dos casos não há essa consciência, porque a forma de mão ela caminha junto com o movimento do meu braço como um todo. Existe essa rotação aqui, para que eu mantenha a afinação no lugar, que eu mantenha o conforto da digitação, a clareza, enfim. Na maioria dos casos, quando ele está muito em pé, o braço vai ficar muito para baixo, porque na maioria dos casos a pessoa vai cansar. O iniciante, geralmente ele já comete isso, né? Ele não tem a ideia de que vem o braço como todo. Então aí prejudica ainda mais a afinação, prejudica ainda mais a sua digitação, e isso é muito ruim. Da mesma maneira, se ele estiver muito baixo, então aqui vai exigir o meu braço muito baixo, e quando ele fica alto, ele vai ficar um pouquinho desconfortável. Aí ele começa a quebrar punho, e aí eu começo a perder a eficiência na hora da digitação. Então o violoncelo muito para cima ou muito para baixo também pode ser um problema para você. Você precisa organizar isso da maneira correta. Nem muito em pé, nem muito deitado. Outro ponto, uma outra coisa que acontece muito são os pontos de tensão, que é erguer os dois braços e pensar que a gente toca violoncelo dessa maneira. É um cabide aqui, né? Quando na verdade nós não vamos usar o ombro. Tudo que o ombro vai executar vai ser um movimento imperceptível, vai ser mínimo, não vai ser a causa principal. Existem outras partes do corpo onde nós vamos utilizar de uma maneira com que nós não vamos tensionar os nossos ombros para não gerar desconforto. E a gente manter um relaxamento enquanto nós tocamos, enquanto nós desenvolvemos onde precisa realmente ser desenvolvido. Um outro ponto é a mão esquerda, quando a gente pensa nesse movimento, né? O movimento pressionando, e a ideia não é pressionar a mão, mas é apoiar, é uma sensação de apoio, de cima para baixo. O polegar ele descansa, ele precisa de um lugar atrás, então ele vai ficar aqui na direção do segundo dedo, e se você perceber bem, se você reparar bem, o polegar na direção do segundo dedo é um movimento completamente natural. Se você fechar a sua mão, automaticamente ele vem para cá, né? Veja bem aqui, ó. Fecha a mão, ele vai vir para cá, é claro. Isso pode acontecer também, mas automaticamente eu fecho a minha mão, ele vai vir na direção do segundo dedo. Então isso vai dar liberdade para os meus dedos, para ter uma boa abertura, para ter conforto. Eu mantenho a minha mão arredondada, não vou invadir o braço do instrumento para esse outro lado. Eu vou manter o meu polegar arredondado atrás aqui do braço, na metadinha, e uma forma de mão arredondada. Isso vai trazer um conforto para a minha mão esquerda,
vai evitar que eu tenha tensões e vai facilitar para minha precisão, para mobilidade e para fluidez no instrumento também. Agora, se realmente você quer montar uma postura do jeito certo, é só você seguir o passo a passo de cada um dos pontos que eu vou te trazer aqui agora. A primeira coisa que você precisa é sentar na borda da cadeira, precisa sentar na ponta da cadeira, ângulo de perna aqui sem excesso para cima, nem muito inclinado para baixo, um ângulo próximo ali de 90 graus, uma inclinação leve de cima para baixo, sentado na borda da cadeira, coluna ereta. A segunda coisa é você ajustar o seu espigão de uma maneira que o violoncelo se encaixe no seu corpo. Um ponto que você precisa prestar atenção é que, de novo, ele não pode estar nem muito para cima, nem muito para baixo, mas a cravelha, ela vai se encaixar atrás da sua cabeça. Ela não pode empurrar o seu corpo para frente nem para baixo, para não gerar esse desconforto no seu pescoço e você não ter uma deformidade. Com o tempo, insistindo tocando dessa maneira, você pode ser que você saia e passe a andar dessa maneira e durante 24 horas você fique com essa deformidade aqui na região do pescoço, então tem que ter bastante cuidado. Quando você encontra essa altura do instrumento, as suas pernas elas vão encaixar na parte lateral do instrumento. Essa parte, esse detalhe vai estar um pouco para cima do seu joelho, para que ele não fique pegando na sua coxa e te incomodando. E aí o instrumento vai estar firme no seu corpo. Você não vai ter medo dele cair, porque quando você se movimentar, ele vai vir junto com você. Ele está conectado com você. Você alcança a conexão com ele automaticamente. Você tem confiança na hora de executar aquilo que você precisa executar. Mantenha a planta dos pés fixadas no chão também. Nada de pé torto para lá, nem para dentro. De maneira natural, os pés retos, direcionados para frente, aquele encaixe que vai te proporcionar um conforto e segurança com o instrumento. E a partir daqui, as mãos soltas, ombros relaxados, você pode abraçar o instrumento, é dessa maneira que você toca, não há nenhuma tensão, não precisa fazer isso. Ombros totalmente soltos na hora de tocar, é esse movimento, e não esse movimento. E aí você pode fazer um ajuste final, que é trazer ele levemente inclinado para o seu lado direito, e ele vai te manter totalmente confortável aqui. Tudo isso vai te ajudar nos ângulos de braço, na digitação da nota, na sua sonoridade, em tudo. Enquanto se você negligenciar esses pontos, tudo vai se tornar uma dificuldade no qual não deveria ser. Lembra que o nosso fundamento, o nosso alicerce, precisa ser bem feito para que a nossa construção seja sólida por muitos e muitos anos. Agora, se você quer conferir se você está pecando em algum desses pontos, pega o seu celular, se grave tocando de frente, se grave tocando de lado. E na hora de você analisar, pensa, será que eu estou cometendo esses erros? Será que eu estou acertando? Como está a minha postura? Será que eu estou realmente relaxado ou eu estou compensando em algum lugar? Comece corrigindo esses pontos, mesmo que eles sejam ou que eles pareçam desconfortáveis ali no início. Porque o desconforto momentâneo é o caminho para você construir um belo som com o seu violoncelo. Eu quero te trazer mais uma informação extremamente relevante. Pesquisas em neurociência musical mostram que a tensão postural ativa mecanismos de defesa no corpo. E isso afeta diretamente na coordenação motora fina, que é aquilo que a gente precisa para poder tocar bem o violoncelo. Logo, isso acaba afetando o som que você produz no seu instrumento também. Seja má postura, gera má técnica, que gera som feio, que gera lesão e te atrasa no progresso. Postura não é detalhe, é base. Se a sua postura está errada, tudo que você fizer, afinação, vibrato, digitação, arco, tudo isso vai ser afetado. O seu som vai ser sujo, feio, apagado. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aí o que você sente quando você está tocando, qual é o ponto de tensão que você sente hoje, se é que você sente algum. Vai ser um prazer te conhecer um pouco melhor e a gente poder compartilhar as nossas experiências e poder crescer e evoluir junto também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo com mais conteúdo prático para te ajudar a desbloquear e a evoluir no violoncelo 3, 5, 10 vezes mais rápido, mesmo sem dom ou talento musical. Um grande abraço e bons estudos para você!